O Homem de Ferro é um dos pesos pesados mais conhecidos da Marvel atualmente. E hoje eu vou te provar que ele também é bem poderoso. Suave, que quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, o personagem que eu vou analisar no vídeo de hoje é o Homem de Ferro, mas a grande questão é que o Stark tem algumas variantes, digamos assim, porque ele tem muitas armaduras padrão, isso porque ele fica mudando de modelo a cada nova run, então meio que não existe um traje padrão definitivo, e é por causa disso que nesse vídeo eu vou considerar todos os feitos de todos os trajes comuns dele. Então não vai ter nada fora do normal, tipo uma Hulkbuster ou uma God Killer. Vão ser trajes mais padrões, obviamente, tipo a Extremis, a Bleeding Edge e o modelo Prime, beleza? Enfim, dito isso, vamos logo para a análise. No geral, as armaduras convencionais do Tony são capazes de manter trocação de golpes com pesos pesados, então não é incomum ele ter feitos como sair na mão com a Vampira utilizando os poderes da Mulher Hulk. E nesse caso, a Mulher Hulk é a clássica e não a atual. E ele também já peitou o Ulik, que é um anão que consegue ferir gente como o Thor e tal. E com a Mark 51, ele também já segurou um soco do Nova, o Alexander. E por aí vai. Mas a grande questão é que essa escala é meio imprecisa para saber exatamente o nível de poder de alguém. Porque, o personagem enfrentar outro personagem não necessariamente vai dar um nível de poder para ele. Só vai estabelecer ele dentro do universo dele. Mas enfim, no geral, o reator no peito do Tony já foi estabelecido pelo próprio Tony como comparável a uma estrela. E ele tem feitos ainda maiores, um deles foi com a armadura Extremis, onde o Sentry já liberou o poder de milhares de sóis explodindo nele só para energizar esse traje, que por mais poderoso que seja, ainda é bem antigo. O ponto atual da tecnologia do Stark é bem maior. E sendo sincero, modelos ainda mais antigos tiveram feitos bem absurdos também, tipo nocautear o Hulk, e gerar parte da energia necessária para alimentar o próprio Galactus. Enfim, eu acho que já deu para entender que as armaduras do Tony são bem poderosas, mesmo as mais antigas. Então, é a mesma coisa para resistência, porque do mesmo jeito que eu falei antes, ele troca golpes com pesos pesados, desde os mais fracos, como uma Capitã Marvel da vida, ou até alguns pesos pesados mais absurdos, tipo o Sentry e o Império, dois Supermans da Marvel que tem um monte de feito absurdo. Mas é a mesma coisa, eu não vou falar sobre escala porque isso não dá um nível real. Mas falando sobre efeitos concretos, bom mano, o Tony já aguentou ficar no centro de uma implosão de energias que futuramente gerou um buraco negro, então não é qualquer coisa que vai destruir os trajes dele não. E uma outra característica que toda a armadura do Homem de Ferro tem é um nível de velocidade absurdo. Isso porque o que ele mais tem são feitos pequenos superando a barreira do som, com folga e tal. Mas isso é meio que de menos para quem já conseguiu fugir de um buraco negro, Isso porque vale lembrar que nem mesmo a luz escapa de dentro de um buraco negro. Além disso, para fechar com uma chave de ouro, o Stark já conseguiu reagir a um arremesso da Jane Foster com o Mjolnir. Isso com o martelo casualmente atravessando dimensões nesse percurso. O que, aliás, já era de se esperar, porque desde as HQs clássicas, o martelo atravessa distâncias universais em segundo. Enfim, a velocidade do Tony não é pequena não. Com o traje, o bagulho é realmente embaçado. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Mas não só de nível físico vive um gênio, playboy, bilionário e filantropo. Porque o Tony é um lutador corpo a corpo bem acima da média, tanto pela experiência de tanto tempo lutando contra o crime e tal, quanto por treinamento mesmo. Isso porque, mesmo que ele nunca tivesse treinado uma única arte marcial na vida, os Vingadores costumam treinar entre si. Então os mais habilidosos acabam passando alguns fundamentos para os menos habilidosos, fazendo todo mundo ter um bom conhecimento geral de artes marciais e tal. Mas não só o Homem de Ferro é um membro fundador, que significa que ele treinou com muitos Vingadores, como ele treinou com os melhores de cada formação da equipe, como por exemplo o Capitão América.
que, cara, é absurdo em marcial, e aqui vai estar aparecendo na tela só um exemplo pra você ter uma ideia do nível desse cara. Mas enfim, na questão de versatilidade, é meio tenso de saber o que todas as armaduras fazem, então eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou resumir e meio que fazer uma junção de coisas que as armaduras comuns podem fazer, beleza? Enfim, vamos lá. O Homem de Ferro pode absorver e converter diversos tipos de energia, e a mais comum delas é a energia solar. Mas ele ainda pode modificar os trajes para moldar em armas, como canhões e tal. Ele também pode usar os trajes para se camuflar e para gerar campos de força, mas no geral, a maioria dos trajes é muito além disso, já que eles também podem fazer varreduras no ambiente até um nível subatômico, então você se esconder dele não é uma coisa tão simples, e ele tem um tipo de inibidor telepático. Fora isso, ele também é capaz de manipular material biológico, isso ao ponto da Extremis poder ser utilizada para controlar parcialmente simbiontes e até mesmo para decompor o DNA alheio, e meio que no processo nega a resistência física que alguém pode ter. Além disso, o Tony pode manipular um monte de tipo de energia, que inclui luz, eletromagnetismo, som e por aí vai. E por mais estranho que seja, a armadura também pode detectar até formas astrais. Então, como eu disse, é estranho, mas a armadura pode fazer. Ela também pode resistir a pulsos eletromagnéticos, o que, para quem não sabe, normalmente desliga toda a fonte de energia e tecnologia na real. Que é aquilo, pulso eletromagnético, o que não for manual vai para o espaço, basicamente. E ele também pode resistir à intangibilidade, porque a armadura tem contramedida para esse tipo de coisa. Então, é aquilo, não é garantia que ele vai ser completamente intocável para ataques de personagens intangíveis, mas já é uma proteçãozinha a mais. Fora o básico do Stark também, porque um cara é um gênio e tem um ótimo preparo para alterar os trajes para lidar com problemas específicos, sabe? Hackear tecnologia alheia e etc. E para fechar com chave de ouro, o Tony pode controlar remotamente todos os trajes dele ao mesmo tempo. E isso daí, como vocês podem imaginar, pode ser muito útil para caso ele, por exemplo, queira controlar ao mesmo tempo um monte de Hulkbusters para encher alguém de porrada, ou de míssil, que também resolve. Então, é aquilo, ele pode ficar fazendo um monte de combinação com um monte de armadura sem ele necessariamente estar lutando diretamente. Óbvio, ele pode até estar dentro de alguma das armaduras? Pode. Como inclusive, ele fez um tempinho atrás contra o Hulk. Ele estava dentro de uma Hulkbuster, mas ele estava utilizando um monte de outras ao mesmo tempo. Mas enfim, eu acho que já deu para vocês entenderem. No geral, o Homem de Ferro é muito poderoso e ele tem uma porrada de capacidades dependendo de qual traje ele for usar. Ou melhor, de quais trajes ele vai usar. Porque é pouco provável que ele use todos, mas também não é tão incomum ele usar mais de um ao mesmo tempo. Mesmo não precisando, porque, né, um traje sozinho já é mais poderoso do que uma supernova e se move mais rápido do que boa parte dos pesos pesados da Marvel, e dependendo do modelo da armadura, ele pode ficar alternando os modelos entre elas. Porque o modelo Prime, que foi aquela que eu citei lá no começo do vídeo, é capaz de ficar alternando a própria forma. E ela tem vários modos, que dão camuflagem, uns poderzinho a mais, cria algumas armas diferentes, fora que ela também tem uma capacidade de se reconstruir quando ela é destruída. Então, vai depender bastante da armadura que ele está utilizando, mas o nível bruto e a versatilidade da maioria das armaduras é a mesma. O que vai mudar mais ou menos é a escala. Mas enfim, eu acho que já deu para vocês entenderem. Se não for uma Hulkbuster de Celestiais que ele utilizou, vai ser um negócio mais pé no chão. Então, né? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu acho que eu já falei bastante sobre o nível de poder do Homem de Ferro. Então por hoje é só isso, beleza? Comenta aí o que você achou do vídeo e de qual outro personagem vocês querem que eu fale nos vídeos aqui do canal. Enfim, até a próxima e falou!